Olá, pessoal, tudo bem? Nos últimos dias, o ministro Alexandre de Moraes voltou ao centro de intensos debates políticos com críticas e questionamentos vindos de setores da oposição e das redes sociais. Muitos apontam que novas revelações têm aumentado a pressão sobre sua atuação e o alcance de seus poderes institucionais. Entre os principais alvos de críticas está uma suposta relação envolvendo o Banco Master e contratos de alto valor, que teriam levantado suspeitas de possíveis conflitos de interesse. Circulam também alegações de que houve tentativa de interlocução com o presidente do Banco Central, o que alimenta ainda mais a narrativa de que o caso merece esclarecimentos públicos. Esses apontamentos são usados como argumento por quem defende uma atuação mais firme do Senado Federal, inclusive com pedidos de análise de eventual processo de impeachment. Para esses críticos, é fundamental que qualquer suspeita seja investigada com rigor e transparência. O embate narrativo cresce. De um lado, defensores da atuação do ministro, de outro, quem enxerga excessos e possíveis irregularidades. Em meio a isso, o papel das instituições e da imprensa se torna central para separar fatos de boatos. Se você acha importante essa discussão, compartilhe, deixe o like, se inscreva no canal e comente o que você pensa sobre essa polêmica. Dá o play e vem acompanhar. O blog dela no jornal o Globo, por favor, roda aqui. A Malu está contando que ela fez uma apuração de que o ministro Alexandre de Moraes procurou Gabriel Galípolo para pedir pelo Master junto ao Banco Central. Os relatos sobre contatos de ministros com o presidente do BC foram feitos por 6 fontes diferentes. E a Malu já revelou que a mulher do ministro tinha um contrato de 130 milhões de reais com o Master. Malu, explica a sua apuração pra gente. Pois é, Sadi, isso é uma informação que eu já tive há algumas semanas e fui procurando confirmar com fontes ligadas ao caso, porque isso vinha sendo falado no mercado financeiro e entre integrantes do BC, mas uma coisa é falarem, outra coisa é você apurar para entender como foram os contatos, em que circunstâncias eles ocorreram, e aí eu consegui encontrar 6 fontes que tiveram contato com essa informação, receberam essa informação de integrantes do BC, e uma das fontes do próprio ministro Alexandre de Moraes, que relatou ter realmente procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para discutir o caso do Banco Master, do Daniel Worcaro. Alguns contatos foram por telefone e outros pessoais, e nesses contatos, e um contato pessoal se deu numa circunstância em que o ministro Alexandre de Moraes pergunta sobre, lá em julho de 2024, naquele momento... De 24 ou deste ano? Desculpa, em julho deste ano, né, em março foi anunciada a proposta de compra do Master pelo BRB, e isso levou a uma abertura de um processo no Banco Central para que o Banco Central avaliasse se aquela compra deveria ser feita ou não, em que circunstâncias se autorizava a compra ou não. E aí, em julho deste ano, quando já havia ali, a gente até já estava publicando isso no Globo, uma questão de uma divisão entre os diretores do Banco Central sobre se autorizava o negócio ou se faria uma intervenção, porque havia questões que depois a gente viu vieram à tona em relação a fraudes. Então, o relato que o próprio ministro fez a um interlocutor que ele chamou o Galípolo e perguntou sobre o caso, sobre a compra, a concretização desse negócio, dizendo que gostava do Daniel Worcaro, que o Daniel Worcaro estava sendo perseguido pelos grandes bancos, porque isso realmente era uma coisa que o Worcaro falava muito no mercado, como ele tinha um negócio inovador e taxas diferentes, não sei o que lá. Os grandes bancos não queriam deixar ele entrar nesse mercado. Então, era uma coisa que se repetia muito em Brasília nessa época. O ministro, então, disse isso para o presidente do BC, e quando o Galípolo, então, disse para ele que não seria possível aprovar aquele negócio, porque àquela altura já se sabia da fraude, que depois ficou comprovada, levou à liquidação do Master, uma fraude de 12 bilhões de reais, que basicamente o Master falsificou, segundo o Ministério Público, o próprio Banco Central e a Polícia Federal, falsificou contratos de crédito que avalizariam a transferência de 12 bilhões de reais do BRB para o Master. Então, o Galípolo explicou, olha, ministro, não vai ser possível fazer essa aprovação porque, a essa altura, já tem uma fraude descoberta
Então o ministro Alexandre de Moraes teria dito, bom, se tem uma fraude, não tem mesmo como o negócio ser aprovado. E logo depois, alguns meses depois, no dia 18 de novembro, a gente soube que fraudes eram essas. O Daniel Vorcaro foi preso, assim como 6 outros executivos ligados do Master e ligados ao Master. E o banco da Master entrou em liquidação. Hoje essa fraude está sendo investigada, vai estar sendo aprofundada pela Polícia Federal, pelo próprio Banco Central. E a questão que fica, né, Sadi, pessoal, é que não há o porquê que o ministro do Supremo chama o presidente do Banco Central para falar sobre esse assunto. Você pode até gostar do banqueiro, mas ser seu amigo, as pessoas podem ter amigos. Mas você fazer esse tipo de iniciativa, interceder por alguém, ainda que sejam os termos mais leves possíveis, e depois você diz, não tem como e tal. Você é um ministro do Supremo, você não é qualquer ministro do Supremo. Então é uma coisa séria. Depois a gente ainda soube, né? A gente sabe hoje que existe um contrato de advocacia feito com o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi de Moraes. Foi um contrato feito em janeiro de 2024, então na época desse contato, o contrato estava válido para que ela atuasse em diversos órgãos de Brasília, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Então, até o contrato fala, defender os interesses do Master e dos seus controladores perante a Receita, a Fazenda Nacional, o CAD, o Banco Central e o Legislativo. E a gente tem procurado, fizemos vários pedidos de lei de acesso à informação para tentar achar onde a Viviane Barsi de Moraes exerceu essa advocacia. No Banco Central, segundo a informação fornecida via lei de acesso à informação, ela não apresentou nenhuma petição, não pediu nenhuma reunião, não esteve com ninguém, não entrou como parte em nenhum processo. No CAD, que é o Conselho de Avaliação, Conselho de Defesa da Concorrência, também não tem registro da atuação dela lá, embora o CAD tenha avaliado a compra do Master pelo BRB, inclusive aprovou um negócio, porque do ponto de vista de concorrência, 2 bancos muito pequenos, não houve problema, e nós estamos esperando as respostas de outros órgãos que a gente fez via lei de acesso para tentar entender onde exatamente se deu a atuação da Viviane. A atuação do ministro, a gente está vendo qual foi, por mais que tenha sido uma conversa imprópria entre 2 agentes do Executivo que têm ali seus papéis a zelar, e é isso que a gente está expondo aí. Acho importante dizer que foi uma apuração feita ao longo do tempo, com várias pessoas que tiveram essa informação, de integrantes do Banco Central, no caso, uma delas do próprio ministro, e eu tive a preocupação de cruzar as informações para entender como que isso se conectava. Sempre é possível que as pessoas possam estar te passando uma informação para plantar uma coisa contra um inimigo. Tudo isso é possível, a gente que faz jornalismo sabe. Mas aí, nesse caso, eu estou bem segura do que eu estou afirmando, porque realmente as fontes foram uma completando o quebra-cabeça da outra e uma avalizando a informação da outra. Eu acho uma coisa super séria, mas realmente acho que era importante trazer a público. E a gente falando aqui do Código de Conduta, né? Todos esses temas se conectam. Daniel, como você vê? Sadi, de novo a gente entra na discussão do Código de Conduta que nós tínhamos há pouco. Não me parece que haja um motivo razoável para o ministro do Supremo conversar com o presidente do Banco Central sobre um banco que estava sob investigação. Não há justificativa nenhuma que possa realmente construir algo que seja razoável nesse tipo de comportamento. Então, acho que é super importante a Malu trazer isso a público, justamente como forma de dizer, olha, a sociedade está de olho e esse não é um comportamento que deve se repetir. O Banco Master, ao longo dos últimos dias, nós começamos a observar que ele tinha muitos amigos nas mais diferentes áreas, né? E esses muitos amigos criam ali realmente uma situação de desconforto em relação à decisão do próprio Supremo Tribunal Federal de colocar as investigações com sigilo máximo. Quer dizer, se o Master não tivesse tantos amigos, talvez essa investigação em sigilo máximo não gerasse tanto desconforto na sociedade como tem gerado. Até o TCU, né, na semana passada, eu me foge qualquer tipo de compreensão do porquê o TCU se mete nessa discussão, trazendo ali questionamentos em relação ao Banco Central sobre a liquidação que deveria ter acontecido mais tarde, que o Master deveria ter tido mais uma oportunidade, quando todo mundo no mercado se pergunta por que essa liquidação até não aconteceu antes, porque você já tinha ali elementos
mais do que suficiente para esse tipo de liquidação. A própria Febraban veio em defesa do Banco Central, o que é algo que eu levei alguns minutos para entender. Peraí, a Febraban está defendendo o Banco Central porque o Banco Central decidiu liquidar um banco. Esse é o Brasil de 2025. E, ao mesmo tempo, o TCU está pedindo informações do Banco Central sobre o porquê liquidou um banco. As coisas não estão fazendo sentido. Tem muita gente se comportando de uma maneira que não deveria se comportar. Isso gera um estranhamento. O Banco Master toca muitos pontos sensíveis nas rodas de poder brasileiro, e isso me parece levar a mais questionamentos e mais necessidade de esclarecimento sobre o que tanto aconteceu ao longo desses últimos meses, o que tanto levou a essas autoridades a ficarem desconfortáveis. E, uma vez mais, fica aqui o pedido, a recomendação de que o Supremo tenha um código de conduta, justamente para que esse tipo de situação não se repita e, consequentemente, o próprio Supremo não tenha sua imagem desgastada. A gente é um caso que é cheio de ponta solta, né, do ponto de vista da imagem pública. Você traz esses relatos, o nosso colega, amigo Lauro Jardim trouxe também o Jatinho, o Toffoli com advogado de um dos investigados, também do Master. Então, são muitas, e um sigilo máximo do caso. Muita gente com quem eu converso sobre esse caso diz que fazia tempo, para não dizer que nunca viu, né, que não tem precedente, mas fazia tempo que não viu um caso tão blindado. Para você descobrir as coisas, de fato, você tem que ficar ali apurando e cutucando, porque existe uma blindagem. Você falou de muitos amigos, eu lembrei por causa disso. E a falta de transparência também nesse caso é algo que só faz piorar a situação. Quer dizer, queremos esclarecer ou não queremos esclarecer? A sociedade brasileira, mais uma vez, merece ter esclarecimento sobre como se deram essas tratativas. A própria atuação do ministro Moraes, ele costuma fazer isso, quer dizer, reunir-se com... Porque você pode dizer, um integrante de um poder do Supremo pode se reunir, obviamente, com gente do Legislativo, gente de instituições de governo e tudo mais. Mas há um hábito, por exemplo, em outros casos de fusões de banco, de compra, aquisições, ou processo de liquidação, de intervenção em banco, em que o ministro Moraes tenha saído do seu lugar para se encontrar com o presidente, com a direção do Banco Central e debater aquele assunto, porque se for algo corriqueiro, algo que ele costuma fazer, já fez isso há 4 anos, depois fez de novo há 3 anos, fez de novo, é um método dele, ele sempre prefere falar com o Banco Central. Isso não está claro, nem o próprio, nem a assessoria dele jamais vieram a público para dizer, é assim que funciona mesmo, assim e tal. Então, você pega uma instituição que, para além de tudo, oferecia ali um jeito de você ganhar alguns dividendos que muitos economistas, gente acostumada a trabalhar no mercado, questiona que isso não era possível acontecer. Aí você mistura isso ainda com aqueles aportes que o Banco Master teve de fundos de pensão de governos estaduais, ligados a governos estaduais, seja lá do Amapá, seja aqui do Rio de Janeiro, enfim, você tem muita coisa ainda a ser esclarecida. E quando você tem tanta coisa assim a ser esclarecida, o que é melhor? Você ser mais transparente ou você colocar um sigilo máximo em cima do que está sendo discutido? Mobilizar, inclusive, ministros da mais alta corte do Brasil para, aparentemente, blindarem uma discussão que deveria ser feita às claras, pelo bem, inclusive, da saúde do sistema financeiro brasileiro. Não paga essas dúvidas. Não é bom para ninguém. E a gente não pode esquecer que o Banco Master fez muitas vítimas em sistemas de previdência ao redor do Brasil, e essas pessoas têm o direito de acompanhar o que está acontecendo nessa investigação. Elas têm. Mas essa investigação agora depende da autorização do ministro Dias Toffoli. Isso. Se ele não autorizar, nada acontecerá, porque ele tomou para si todo o poder sobre essa investigação por conta de um contrato imobiliário entre o Daniel Worcari e a empresa de um deputado, João Carlos Bacelar da Bahia, que, segundo eles dizem, não foi nem concretizado, que não tinha nada a ver com as fraudes. E por causa disso, ele disse... Tem valores bem interessantes também até essa negociação, né, do contrato imobiliário. Mas é um contrato que, assim, claro... Não era alvo da investigação. É isso, não era nem o alvo da investigação. Não tem nada a ver com as fraudes, muito menos com os fundos de pensão, mas no momento, essa investigação está em sigilo e não se sabe exatamente o que é que vai ser feito, porque o ministro deu 30 dias para que fossem feitas as oitivas, sob a supervisão dos ministros auxiliares do gabinete dele. Só ele sabe o que aconteceu. Existe o famoso celular do Daniel Worcari, que poderia esclarecer muitas coisas, inclusive sobre conversas que ele possa ter tido com ministros do Supremo, ou com senadores, ou com deputados, que a gente não sabe o que tem ali dentro, talvez nunca venhamos a saber. CPI do INSS quebrou o sigilo começou a chegar, e no que o sigilo do Worcari, tanto bancário quanto telefônico, começou a chegar, o ministro Toffoli
simplesmente pegou esses dados e também fez uma outra coisa da qual não se tinha tido notícia antes, de outra iniciativa parecida, pegou esse sigilo e botou no gabinete do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que vem a ser um dos maiores interessados no investimento de 400 milhões de reais que o Master fez no fundo de pensão, recebeu do fundo de pensão dos funcionários do governo do Amapá. Então, assim, é difícil acreditar que essa investigação vá parar em algum lugar, dados todos esses elementos. Essa questão do ministro Alexandre de Moraes é uma questão importante. O contrato da Viviane é um contrato. Houve muitos advogados criminalistas nos últimos dias, nas últimas semanas, desde que eu publiquei e antes, sobre os valores do contrato. A gente publicou o contrato, não é que a gente inventou, existe o contrato. A gente publicou os trechos do contrato, a cópia do contrato, e todo mundo se espanta com esses valores. São valores altíssimos, inclusive para criminalistas renomados. Então, tudo isso precisa ser investigado, mas desse jeito que está, vai ficar tudo embaixo do tapete. E assim, você relata encontros, né, Malu? Essa coisa também das agendas, né? A gente fala de transparência também, isso é necessário. Então, Sadi, você vê que na semana passada, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, deu uma entrevista coletiva que foi cheia de recados, né? A fala dele eu até cronometrei, durou 1 minuto e pouco, mas ali tinha várias coisas, tipo, ministro Toffoli, eu estou à disposição, eu vou, porque ali existe uma preocupação com essa coisa da pressão política, né? Os técnicos do BC ficaram muito impressionados com a pressão que eles sofreram de políticos em geral, relataram para integrantes da investigação, tanto do Ministério Público como da Polícia Federal, que nunca tinham visto tanta pressão política no caso de um único banco, ainda mais um banco, né, não era grande, não era um banco tipo assim, um super banco que pudesse causar uma pressão sistêmica, tanto que o banco foi liquidado e o sistema bancário continuou, não aconteceu nada. E também ele disse outra coisa, está tudo muito documentado, estou à disposição porque registramos todas as mensagens, todos os contatos, né, tudo isso, nada disso foi dito ao acaso, tudo isso foi dito porque hoje em Brasília existe um jogo de tensão gigante em torno desse assunto. Essa história do TCU, por exemplo, foi isso. É um processo que começou com uma queixa do procurador do TCU, o Lucas Furtado, sobre por que o Banco Central não atuou antes. Esse processo chegou a ser arquivado e depois, do nada, assim, como numa plot twist, uma reviravolta dessas que só no Brasil, o ministro Jonatas Jesus, que antes de ser ministro do TCU foi deputado do Centrão, conseguiu sua indicação para o TCU por indicação do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, esse ministro Jonatas de Jesus fala, não, peraí, essa investigação que eu arquivei, teve um recurso, né, do BRB, ele pega e fala assim, não, então agora eu quero saber por que liquidou. E começa tudo de novo, nesse momento político, super sensível. Mas o interesse invertido, né? O questionamento primeiro o questionamento era por que demorou? Agora, assim, por que liquidou? Assim, só no Brasil, é uma coisa muito incompreensível. Na verdade, não é incompreensível, é compreensível. A questão é que é tão espantoso que, assim, você fica meio chocado mesmo. Você fala, não é possível, gente. Chegaram a esse nível. Estamos nesse nível, nesse patamar de comportamento, realmente. Esse Master fez bem, não deu rendimento para os servidores, né? Os aposentados vão ter um prejuízo na sua aposentadoria, mas muita gente saiu ganhando. Acompanhamos agora uma repercussão intensa nas redes e na mídia tradicional sobre casos que envolvem o ministro Alexandre de Moraes e suas decisões recentes. Setores da oposição e críticos institucionais vêm questionando a extensão dos poderes exercidos por ele, especialmente em investigações ligadas ao ex-presidente Bolsonaro. Entre os pontos levantados estão alegações de que teria havido excessos processuais, pressão sobre investigados e familiares, além de possível violação de etapas legais. Essas críticas ganharam força após veículos como o Globo News começarem a abordar o tema com mais destaque, o que indica que o debate pode se ampliar nos próximos dias. Outro tema sensível é o caso envolvendo o Banco Master. Segundo denúncias que circulam, ministros como Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes teriam mantido relações contratuais ou recebido benefícios indiretos da instituição financeira, o que alimenta suspeitas de possível conflito de interesse. O ministro André Mendonça tem atuado em processos relacionados ao caso, mas a relatoria principal ficou com Toffoli, o que gerou críticas adicionais sobre imparcialidade. Essas questões reforçam a necessidade de transparência total e investigação rigorosa por parte das instituições competentes.
o papel do Senado Federal e da imprensa independente se torna cada vez mais importante para esclarecer os fatos e garantir que a verdade prevaleça. Se você acha relevante que esse tipo de conteúdo chegue a mais pessoas, deixe seu like, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhe sua opinião nos comentários. Vou ler e responder todos os comentários aqui embaixo. Estamos juntos nessa luta por transparência. Até o próximo vídeo.